falando em internet, para a gente fechar a nossa conversa, um assunto que eu gostaria de falar contigo, é um assunto que é muito da internet e que eu sei que tu já te posicionou com relação a isso, é uma coisa que me incomoda também, é polêmico, que é a questão do cancelamento, né, da cultura do cancelamento e tal, que atinge várias áreas culturais, assim, e eu acho que ela tem seu perigo em todas elas, mas eu acho que na literatura, às vezes, é até mais perigoso, assim, né? Porque a literatura ainda é um dos poucos espaços que respira um pouco mais, assim, como o terreno da liberdade, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa difícil nesse contexto de redes sociais. Como é que tu tem visto essa questão, hein? Olha, para mim, o nome já começa errado, né? Porque, para mim, cultura é um negócio tão bom que a gente vincular o nome cultura com uma atitude de bando para fazer mal para alguém já está errado, né? Então, uma cultura do cancelamento, eu acho horrível esse nome. Sim. Né? Mas, vindo a própria cultura, entre aspas, do cancelamento, eu, particularmente, já me manifestei, já coloquei meu posicionamento várias vezes na internet, sempre apanho, porque a gente vive num país que se diz democrático, mas as pessoas não costumam aceitar quem tem opinião diferente, e ela pode ser de qualquer espectro político, porque se a pessoa pensa diferente dela, ela vai debater. E eu, particularmente, sou contra, mas é que eu sou uma pessoa que, além de escritora, eu sou do direito, então eu gosto do contraditório, eu gosto da ampla defesa, eu gosto do debate, das razões finais da gente. E eu também acho que a gente pode se permitir, e aí para mim, o grande problema da cultura do cancelamento. Eu acho que a gente tem que se permitir, inclusive, mudar de opinião. E a cultura do cancelamento, ela não permite. Por que ela não permite? Porque a cultura do cancelamento, alguém falou alguma coisa infeliz ou fez alguma coisa infeliz, e eu não estou defendendo quem fez a coisa infeliz, mas às vezes tu tirou alguma frase do contexto, ou às vezes ela realmente fez uma coisa errada, mas se junta um bando para atacar uma pessoa, prejudicá-la, porque eles não querem só atacar, né? Eles querem prejudicar de todos os jeitos possíveis, tirar do emprego, fazer, acontecer. Então, o que já me parece completamente egoísta e equivocado, porque as pessoas investigam, julgam e condenam tudo de uma vez só, o que para mim, enquanto jurista, tá tudo errado. E aí o que a pessoa que sofre aquilo vai fazer? Ela não tem direito de defesa, porque sempre que ela vai tentar explicar, ela vai piorar. Então, ela vai morrer abraçada na opinião dela. E vai se juntar com outras pessoas que pensam igual, que vão vir defender ela. E aí a guerra não acaba nunca mais. Se a pessoa que começou lá tivesse chamado lá, ô Tavares, acho que tu te equivocou nisso, nisso, nisso. Tu não acha? E aí convida a pessoa para uma conversa e apresentar argumento. Tu abre a possibilidade daquela pessoa refletir sobre aquilo sem ser exposta ao ridículo e trocar de opinião. Ou até não trocar, porque infelizmente a gente tem pessoas que não vão trocar de opinião, e ainda assim, isso é democrático, isso faz parte da humanidade, né? Quando a gente passou a viver em sociedade, a gente assinou um pacto, né? Um contrato social. E quando a gente assinou esse contrato social, existiam várias regras, e uma delas era um respeitar o direito do outro. E para mim, a cultura do cancelamento, apesar de a pessoa ter feito alguma coisa errada, ter, sei lá, escrito sem querer ou por querer alguma coisa racista, ou alguma coisa que atingiu alguém sobre gênero, sobre os assuntos agora que mais dão polêmica hoje em dia, que são esses. Ou alguma coisa de política, né? Imagina, o cara apoia o fulano de tal e papapá, deixem de seguir o canal dele. Gente, aprendam a conviver com as diferenças. Ser democrático não é conviver só numa bolha com gente que pensa igual a gente. Essa é uma deturpação total da vida em sociedade, né? A gente não vem ao mundo só para receber carinho. Só que eu acho que eu vejo isso aí como um problema dessa geração atual. Eu tenho 34 anos, eu vejo de uma geração mais nova que eu. É uma geração que não recebeu nãos, que foram muito mimados pelos pais, que não aceitam. Se eles não receberam nem não em casa, eles não estão acostumados a receber não. Então, se alguém pensa diferente que eles, é uma ofensa, porque eles não. Então, eu acho complicado. Agora, se tu me disser que tu pensa totalmente diferente de mim, tá tudo bem, gente, não precisa brigar por causa disso. E essa é a minha. Só que, assim, sempre que eu falo sobre isso, alguém me chama de algum partido político ou diz que eu sou preconceituoso e já me xinga e me bate. Então,
é um assunto complicado e eu acho que talvez a internet não esteja preparada para um debate sobre isso ainda, infelizmente. Eu não sabia que chegar, às vezes que tu falou disso, te rebateram, assim, eu achei que... Porque também, ao mesmo tempo, eu noto que há um cansaço grande com isso, assim, sabe? Eu concordo, basicamente, com tudo que tu falou, assim, eu já me peguei pensando bastante sobre isso, até mais do que eu gostaria, eu acho, de ficar pensando sobre cultura de cancelamento. Mas eu acho que, eu posso estar completamente enganado, eu tenho a ideia de que a gênese dessa coisa toda, antes de se chamar cancelamento, talvez tenha sido uma coisa positiva, no sentido assim, ó, é muito bom, isso é uma das coisas boas da internet, é muito bom que hoje públicos que apanharam sempre possam falar. Isso é uma das grandes conquistas aí né, do mundo atual. Sei lá, é muito bom que seja possível que, sei lá, um grupo de mulheres que estava sofrendo assédio do seu superior possa se juntar. Isso é maravilhoso. E assim como é bom que eu, sei lá, alguém escreve uma coisa que eu achei um absurdo, eu possa dizer que eu não gostei, eu possa criticá-lo pelo que ele escreveu e pessoas possam concordar comigo. E eu acho isso maravilhoso, é democrático, enfim, é dar voz para todo mundo. O problema é quando se torna uma questão de cancelar a pessoa, né? Exato. Por exemplo, claro, tem pessoas, tem pessoas que merecem ser canceladas, sei lá, o Harvey Weinstein, aquele produtor de Hollywood que abusava. Bom, óbvio, mas ele foi cancelado judicialmente. Aí ele merece ser preso. É outra questão. E isso tem que vir à tona. Tanto é que ele está preso, né? E que cada vez venha mais e mais. O problema é que quando tu começa a identificar, começa a querer censurar discursos, óbvio, tem questões legais. O cara não pode fazer, sei lá, pode vir na praça dar um discurso nazista, não é isso que eu estou dizendo. Sim. Mas, assim, existe uma linha aí que é o seguinte, tu pode ser cancelado, Rodrigo, pode ser cancelado tanto por um personagem que tu criou, tu pode ser cancelado por uma coisa que tu disse que não tem nada a ver com a tua obra, e aí cancelam a tua obra, e tu pode ser cancelado porque descobriram algo que tu fez horrível, e aí ninguém mais te lê, ninguém mais te... eu fico muito preocupado com a questão do que tu escreve ali, porque... Sim. Daqui a pouco confundem narrador com autor e eu tenho todo o direito de fazer um narrador extremamente machista, preconceituoso, porque é um narrador de um livro, ele está ali com uma função, né, naquela narrativa. Mas tem outra coisa que me assusta na cultura do cancelamento, que é justamente um exemplo, porque assim, essas situações mais graves, né, Massaro, a gente entende, eu acho que ninguém vai discordar quando acontece. Claro, né? Mas eu te dou um exemplo que aconteceu no meio literário, há uns 2 ou 3 anos atrás, e eu acompanhei olhando ele no Facebook. Uhum. Um perfil pequeníssimo, ele tinha uns, sei lá, 1.000 seguidores, fez uma lista das melhores leituras do ano. Só que o cara dividiu em 2 posts. Os 10 melhores livros do ano de autores homens e os 10 melhores livros de autoras mulheres. E aí, uma pessoa descontrolada viu só a dos homens. Pegou aquilo, largou no Facebook. Como que uma lista dos 10 melhores livros do ano não tem nenhuma autora mulher? E aí já destruiu o tal do blog que tinha feito o negócio, como se o blog fosse, né, a Academia Brasileira de Letras. E pior, né, essa pessoa era dona de uma livraria e já disse que estava, naquele momento, encaixotando todos os livros daqueles autores homens e ia devolver para as editoras, que eles não iam ser vendidos na livraria dela. Tu viu isso, né? Sim, sim. E eu fiquei meio que chocado com aquilo. E aí, tipo, depois as pessoas mostraram para ela o das mulheres, não sei o quê, ela meio que se desculpou ali, que ela tinha se exaltado um pouco. Só que tu vê, só que aquilo ali já estava tomando uma repercussão grande. Uhum. E aí tu vê 2 coisas. Não era uma Academia Brasileira de Letras, não era uma premiação, não era nada. Era o blog do Tavares, entre aspas, que não era meu, dizendo quais foram os 10 melhores livros que ele leu no ano. Uhum. E assim, não há necessidade dos 10 melhores livros da pessoa ser classificado 50% de homens, 50% de mulheres, 50% disso, 50% daquilo. Não, a gente não pode tratar a literatura desse jeito, não é matemática. E aí, então, para mim, a pessoa já partiu dessa premissa de forma errada.
E se quisesse ter só 10 mulheres ou 10 homens, por exemplo, talvez no dessa pessoa tivesse 10 mulheres, porque ela provavelmente leia muito mais mulheres do que homem. E não teria problema, estaria tudo bem. Sim. E aí ela já estava devolvendo os livros dos autores que não tinham nada a ver com a história, que iam ser cancelados por tabela. E é nesse tipo de loucura que a tal da cultura do cancelamento acaba se transformando. E aí tu tá prejudicando um monte de gente a troco de nada. E assim, a palavra dita é como flecha, não volta mais. Claro. O pedido de desculpa não adianta mais, porque tipo, um imaginário já se criou e metade das pessoas que recebeu a primeira flechada não vai escutar o pedido de desculpa. Então, por isso que eu não gosto da cultura do cancelamento. Mas eu também respeito, né? A gente vive nesse mundo, a gente tem que se adaptar a ele. Eu acho que tudo bem. Eu acho que ocorre uma deturpação, assim, sabe? Às vezes até a intenção é boa por trás de tudo isso. Eu acredito nisso. É como a questão do lugar de fala, que em si é uma discussão super importante, só que alguns grupos deturparam de uma maneira que é o seguinte: Rodrigo, tu não pode escrever um livro com uma protagonista mulher. Isso não é... A questão do lugar de fala não nasceu assim, só que as pessoas deturparam até chegar nisso. E a questão do cancelamento é isso. Eu acho que, de novo, eu acho muito bom que as pessoas possam falar, criticar. Eu acho que há, inclusive, avanços por causa disso, muito importantes. O problema é quando vira a questão do discurso e principalmente quando começa a tocar na arte. Na filme, livro, é uma questão muito subjetiva. Muito subjetiva. Ficção. Eu fico muito preocupado com qualquer tipo de censura. Eu sempre digo isso para os gringos quando eles começam a defender esse tipo de coisa. Claro, é o que eu digo assim, ó, eu acho super interessante falar e tal. O problema é tu querer podar, tu querer... Não, eu não gostei, eu vou te limar esse cara não vai ser mais lido. E o lugar de fala, na verdade, o que deve se procurar é mais autores que representem as pessoas que falavam menos. Claro. E não proibir os escritores de usar personagens exatamente naquela voz. Exatamente. Eu acho que, assim, sendo bem honesto, bem sincero, assim, né? Eu acho que a maioria das pessoas tem, pelo menos me parece, tem um entendimento do que é a coisa de verdade. Tem um discernimento. Eu acho que são alguns grupos que deturpam a questão toda, assim. E esses grupos são muito barulhentos. E aí acontece... Exato, esse é o problema. E sabe o que é o problema disso? É que, por exemplo, eu fiquei sabendo outro dia que o canal The Comedy Central não passa mais um episódio de The Office, que é um episódio que eles toda de questão racial. Só que é um episódio em que claramente o personagem do Michael Scott, ele é um cara racista e tal, e ele é uma sátira com ele. Claramente é isso, assim, a pessoa de 15 anos consegue entender que estão debochando dele. E aí, mas é por isso, entendeu? Colocaram lá a questão, não pode, pronto, entendeu? Não queremos esse problema. Então, aí que tá o problema, que as pessoas não se dão conta até onde vai isso, né? Até onde chega essa censura aí. E aí tem, óbvio, tem assim, alguns assuntos... Né? É óbvio que alguns assuntos, alguns tipos de piada, obviamente envelhecem. Isso é um processo natural, assim. Esse tema não cabe mais. Mas não é porque ninguém cancelou o tema, é porque a sociedade evoluiu e tu não quer mais falar daquilo ali. Evoluiu. Entendeu? Essa é a questão. Mas tu não vai queimar um filme velho porque ele tinha uma piada daquela. Exatamente. Senão a gente vai fazer a mesma coisa que os nazistas faziam. Queimar livro eu me preocupo bastante com isso, assim, cara. Eu acho que... Eu acho, por um lado, sim, muita gente já está acordando para isso. Um perfil de pessoas mais engajadas politicamente que se ligou já disso, assim, e acho que talvez pode ser que diminua aí. Mas, sei lá, cada vez que eu abro o Twitter e vejo um cancelamento, às vezes, bizonho, assim, eu me assusto um pouco. Não é um tema muito fácil, sim, mas é um tema contemporâneo. Eu acho até que isso aí é material para ficção, é material para literatura. A gente tem que analisar isso aí de forma crítica. Sim. E refletir sobre, né? Eu acho que o que cabe a nós, Marcelo, que é o que eu sempre tento fazer, assim, quando eu vejo alguém próximo reproduzindo esse tipo de coisa, eu tento mostrar para ele que, tipo, baca, quando é o outro lado fazendo isso aí, tu critica, então, quem sabe tu não pensa, porque isso pode ser... E acho que as coisas
as coisas já estão tão ruins que a gente podia tentar melhorar em vez de piorar, né? Sim. Eu conversei, para fechar isso, eu conversei com um escritor esses tempos, eu não vou falar porque eu não sei se pode dizer isso, contar já. É um escritor bem conhecido no Brasil e ele estava... Foi num curso que eu fiz, a gente questionou ele sobre isso, né? E ele é um cara, obviamente, até é progressista e tal, né? Como muita gente, só que ele criticou. É que há uma contradição, assim, né? Pessoas que supostamente seriam progressistas, às vezes são os canceladores, né? Isso para mim é bizarro. Mas não é o caso dele. Ele falou, cara, eu acho um absurdo, né? Tudo isso que a gente já falou, assim, ele argumentou. E aí ele falou, o meu próximo livro, inclusive, eu elenquei todos os tópicos em que, em tese, eu não poderia falar e eu vou falar de todos eles. Propositalmente, eu quero... Ele falou, é óbvio, demanda mais cuidado, mais atenção, isso faz parte do jogo, mas eu quero provar que eu posso falar de tudo que eu quiser. Então, eu acho que a literatura está aí para isso também, né? Para marcar a posição que é o terreno da liberdade. Assim. Tem que desafiar essas coisas que estão tentando nos impor. E é que tem uma coisa que eu vejo, que tem muita gente que está na literatura por outras coisas. Elas não estão para contar histórias, não estão para... Nem gostam muito de literatura, eles estão para fazer política. Tem muita gente que está pela antropologia. Eu quero contar um livro sobre a experiência de tal problema da sociedade. E aí eles vão lá e tentam criar uma ficção que, na verdade, eles deveriam estar fazendo uma tese de antropologia, de sociologia, de qualquer outra coisa. Só que eles estão lá na estante da ficção. E aí são essas pessoas que confundem todos esses conceitos e fazem confusão na literatura. Brigam. Né? Eles não estão aqui para contar histórias. Aí a gente entra na questão, que eu talvez tenha uma visão polêmica sobre isso, que é o seguinte, cara, se tu faz um livro... Não, eu escrevi um livro e ele só pode ser lido por homens de 30 a 35 anos, nascidos no sudoeste, tu não... Ok, pode fazer, tal, mas tu não está fazendo literatura. Ponto. Para mim é claro, assim, só esse livro só mulheres podem ler. Não é literatura. Ok, faz, tá tudo certo, mas não é literatura, é outra coisa. A literatura simplesmente, assim. Pelo menos é a minha visão. Não, com certeza. Então, é quando vem esses radicalismos, mas em geral, se tu vai ver o que a pessoa está escrevendo, ou qual é o objetivo da pessoa, raramente é um objetivo realmente literário. Contar uma história, é um projeto literário, é uma narrativa. Não. Bobeia, tu vai ver daí com uma eleição a pessoa vai estar se candidatando a vereadora, ou vai estar sendo líder na URGS de alguma coisa. Então, eu sempre tenho meus pés atrás com esse tipo de comportamento, na verdade. Tá bem. Então tá. Até nos estendemos um pouco nessa discussão. Será que seremos cancelados por esse trecho aqui? Talvez sim. 2 jovens homens brancos na casa dos 30 anos estão fodidos. Cara, se a gente for assim, é porque a gente falhou miseravelmente, não entenderam nada do que a gente disse. Então... Não entenderam nada do que a gente tentou falar. Aí foda-se, né? Aí faz parte do jogo, tá bem.